Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Como é importante crescermos na graça e conhecermos a obra da redenção em Cristo Jesus. E nesta manhã vamos falar algo muito importante, exatamente sobre esse fundamento. Onde está baseada a sua fé? Talvez esteja baseada num homem. Talvez a sua fé, a sua referência, seja uma pessoa, um sistema, até mesmo uma igreja. Quem sabe tudo aquilo que você sabe sobre Jesus vem da boca de alguém. Então a sua fé não está fortalecida no ensino da palavra, mas sim naquilo que você ouve falar sobre Cristo. E esses rumores acabam se transformando a base da sua fé. Então eu quero te falar da importância de você conhecer, experimentar, se fortalecer através das Escrituras Sagradas. Sim, de você poder ler e se alimentar da verdade, onde o fundamento do ensinamento de Cristo está totalmente expressado através da palavra de Deus. E aqui é um texto muito bacana para que você possa entender sobre isso. Se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja que ficava lá em Colossos, aos Colossenses, no seu primeiro capítulo, do verso 6 até o verso 15. Está escrito: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aqui o apóstolo Paulo traz uma mensagem muito importante, desejando o crescimento, o progresso espiritual daqueles irmãos, os colossenses, não é? E assim essa palavra também se aplica em nós. E ele começa falando algo muito importante, quando ele diz no verso 6, Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Veja, receber Jesus não é só ter simpatia por Cristo, não é somente entender que ele é o Filho de Deus e que mal não vai fazer, então eu quero que ele esteja na minha vida e que ele me abençoe. Não é somente uma sensação, um pensamento superficial, não é? Raso, mas é receber o significado da sua vinda, da sua pessoa, do que ele é, não é? Sendo ele Filho de Deus, o Messias, o Senhor, o Salvador. Então Paulo orienta aqui, olha, se vocês receberam Jesus, se vocês creram em Jesus, se vocês receberam a obra da redenção, se vocês concordaram com Cristo, então andem nele. Esse andar significa aprender e praticar aquilo que você tem aprendido de Cristo, não é? Nele radicados, esse radicado vem de raiz, não é? Portanto, as raízes no seu interior, dos seus fundamentos, dos seus princípios, devem estar firmados em Cristo, edificados, confirmados na fé.
fala de uma base firme, da onde procedem as virtudes, da onde procede o seu caráter, da onde procede quem você é, a sua identidade. Tal como fostes instruídos. Veja a palavra aqui importante. Tal como fostes instruídos. Você tem sido instruído na palavra e essa palavra tem feito aí raiz no seu interior, tem edificado a sua fé e você tem sido moldado por essa palavra, crescendo em ações de graças. Veja, é interessante perceber que talvez num mundo cheio de tanta concorrência, competição, estresse, angústia, tristeza, o apóstolo chega a nos mostrar que o sentido de Cristo no nosso interior traz satisfação. Portanto, eu sou grato ao Senhor pela obra da redenção. E é interessante perceber como isso tem perdido importância na vida dos cristãos deste século. Eles não se importam mais com a importância da salvação, da redenção, da eternidade com o Senhor. Me parece ser alguma coisa pelo qual Deus tem a obrigação de me dar, não pedir para nascer. São coisas desse tipo que têm ocupado a mente e a sensação das pessoas nesse tempo. Mas ele diz aqui, cuidado, tome cuidado para que você não seja enredado pelos homens. Olha aí o que eu estava dizendo no princípio. Onde está baseada na sua fé? Talvez você tenha ouvido de pessoas e você acredita e essa é a sua fé. Você precisa aprender a comparar, a colocar aquilo que você ouve sobre a peneira da palavra de Deus, olhando se aquilo que você está ouvindo realmente está escrito na palavra e está de acordo, né, com os ensinamentos bíblicos. Tanto que ele diz aqui, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição do homem, porque muitas pessoas podem incluir na Bíblia tradições humanas, costumes humanos, coisas que parecem ser a verdade, mas não são. Então o apóstolo alerta, chama a igreja a tomar cuidado, porquanto nele, somente em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a sua fé precisa estar baseada na obra da redenção, em Cristo Jesus, porque nele está a plenitude de todas as coisas, e não apenas nos costumes. Por exemplo, os judeus, naquele tempo, por conta da lei, se circuncidavam, não é? Tiravam ali a pele do prepúcio do pênis, mas, na verdade, aquilo que ele está chamando a atenção aqui é exatamente uma circuncisão que não é externa, mas é interna, no despojamento da carne, daquilo que significa eu deixar, eu me arrepender dos meus pecados, para que então em Cristo renascer para uma nova vida. Então eu estava morto nos meus pecados, nas minhas transgressões, mas Jesus trouxe perdão através de assumir na cruz o meu pecado. Ele me substituiu ali e trouxe total perdão para os meus delitos. Mas por que isso? Porque eu recebi Cristo Jesus. Porque eu tenho aprendido sobre Cristo Jesus. Não é só uma coisa que vai acontecer sem que eu me importe, sem que eu aprenda, sem que eu me posicione. Ou seja, assim, tá bom, se ele fez, pode fazer. Mas é algo pelo qual eu entendo. Eu olho para mim mesmo, percebo a minha natureza carnal, de pecado, de engano, não é? E vou a Cristo para colocar nele a minha fé e receber perdão para os meus pecados, entendendo a necessidade de crescer, de progredir na fé. E essa progressão significa aprendendo dia a dia, tendo intimidade com o Senhor, orando, me colocando realmente diante dele, sabendo realmente que ele tem todo o poder e que ele pode transformar a história da minha vida, me ajudando a mudar hábitos, costumes e não me deixando levar por sensações ou palavras ou pessoas ou costumes ou tradições. Então preste atenção nisso na sua vida, para que a sua fé esteja baseada na verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Entenda isso para que você possa viver por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e a sua palavra.